Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Anglicana Santa Semente, um espaço que nós teremos aqui para orar, um espaço onde nós teremos a leitura da Palavra de Deus, sobre a qual ou em cima da qual nós poderemos refletir. Então é um tempo no qual nós somos convidados a nos achegarmos a Deus, formando esta corrente de oração, cada um na sua casa, na segurança da sua casa, no conforto da sua casa, mas juntos na presença do Pai, juntos buscando da presença, buscando das bênçãos do Senhor. Vamos consagrar este tempo ao Senhor através da oração. Você que já está chegando por aí, feche seus olhos. Vamos pedir a direção, a presença do Espírito Santo sobre esse tempo, esse momento que nós teremos aqui de oração e palavra. Oremos. Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença, te louvando, te agradecendo por esse dia de trabalho, dia de convívio com os nossos queridos. Onde nós estivemos, temos a plena certeza de que a Tua mão poderosa esteve ao nosso lado. Somos Teus filhos. E uma das certezas, uma das promessas que Tu nos fizeste era de estar ao nosso lado, estar conosco. Nós Te louvamos pela Tua presença em nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso vem a nós. Se torna o Deus Emanuel, caminha junto de nós e através do Espírito Santo está em nós. Glórias elevamos a Ti, ó Deus, por esse cuidado, esse zelo, qual nós não merecemos, porque somos falhos, somos pecadores. E nessa condição nós clamamos, tenha misericórdia de nós. Acolha os nossos clamores, acolha as nossas confissões, nos conceda o Teu perdão e nos inspire, através do Teu Santo Espírito, aquele que nos dá a plenitude da verdade, aquele que nos dá convicção espiritual, para que, compreendendo a Tua palavra, sabendo o que é certo, o que é errado, o que Te agrada e o que não Te agrada, nós possamos acertar mais, ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Acolha cada oração, acolha cada filho, a cada filha Tua que estará se conectando conosco, estará sendo alcançada através dessa live e que os nossos lares recebam da Tua santa presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Domingo, dia 14, nós tivemos um momento muito especial, 2 cultos, 9 e 19 horas. Inclusive, também tivemos nesse domingo o tradicional galeto, essa promoção mensal que a gente tem feito, que nos ajuda bastante financeiramente, provendo recursos para o nosso sustento, para que as contas, os compromissos da igreja estejam em dia. Então nós louvamos a Deus por todos que se somaram em mais essa promoção. Vendedores, aqueles que fizeram propaganda, aqueles que oraram por nós, os voluntários que serviram nas diferentes formas, aquelas pessoas que doaram, mais uma vez, 100% de doações, ou seja, tudo que nós vendemos, 100% de lucro. Então, mais uma vez, nossa gratidão a todos que se somaram e nossa gratidão a Deus que gera sustento através dessas diferentes formas. Ele é nosso Deus, nosso Pai. Ele é Senhor da igreja. Tudo que fizemos para a sua honra e glória e sabendo que Ele atua nas diferentes formas. Então Ele atua através daquela pessoa que doou, Ele atua através daquela pessoa que se voluntariou, Ele atua através daquela pessoa que esteve orando. Sim, Ele atua porque a obra é dEle, a igreja é dEle.
nós somos seus servos. Então, obrigado a todos que se somaram em mais esta promoção e louvor, glórias ao Senhor nosso Deus, que nos concede sustento, possibilitando que essa obra avance para a honra e glória dele. Glórias sejam elevadas ao Senhor nosso Deus. Estão acontecendo também, outro detalhe que eu já estava esquecendo aqui, estão acontecendo aqui os encontros de oração nas casas. Então você pode acolher um desses momentos. Já temos marcado ir para sábado, mas ainda temos horários vagos. Então você tem esse desejo de acolher um desses momentos aí na sua casa, para orar, para termos um tempo de palavra, pedirmos a bênção pelo seu lar, pela sua família. Quem sabe convidar algum amigo, quem sabe convidar algum vizinho. Alguns desses encontros tiveram lá 20 pessoas, outros o pessoal da casa somente, mas a questão não é quantas pessoas estarão lá, se você pretende convidar pessoas ou somente reunir a família, mas é importante que você reserve esse tempo e faça. Melhor horário para você, por isso entre em contato conosco, a gente vai marcar o melhor dia, melhor horário para você, para que a gente possa juntos ter um tempo de oração pedindo a bênção sobre o seu lar, sobre a sua família. O Senhor deseja nos abençoar. Então, quando nós nos prostramos intencionalmente, orando, clamando pela intervenção do Senhor, pela bênção do Senhor, com certeza Ele nos ouve a nossa oração e derrama a sua bênção. Então, agende horário para o encontro de oração aí na sua casa. Pessoal de longe também é possível, a gente usa a tecnologia aí de uma forma diferente, né, para que a gente possa interagir. Aqui pela live a gente somente, a interação é digital, mas tem outras formas da gente fazer para que a gente possa interagir, conversar, orar, ter também esse tempo de oração com a sua família, pedindo a bênção pelo seu lar. Combinado? É só entrar em contato e a gente agenda o melhor horário, o melhor dia para você e a sua família. Boa noite, família! Pessoal que está chegando, Dona Celina, seu Pandolfo, também Luiz Felipe, toda a família aí, Jesus abençoe este lar. Dona Diva Vinhas, Jesus abençoe seu lar. Dona Vânia, seu Írio, família, Jesus abençoe este lar. Maria Luísa, Zequinha, família, Jesus abençoe este lar. Salmo de número 141, eu já estava aqui no número errado. 141, os primeiros 2 versículos. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Salmo de Davi, uma oração vespertina por santificação e proteção. Davi tinha essa intimidade com o Senhor, um homem segundo o coração de Deus. E segundo a Bíblia a gente sabe, né, que ele era um homem semelhante a outro qualquer, um ser humano como eu, como você, com suas falhas, com seus pecados. Muitas falhas, muitos pecados, a Bíblia inclusive relata, mas a diferença entre ele e alguém perdido no mundo é que ele, ao se dar conta da besteira que fez, do pecado que cometeu, ele se voltava, buscava perdão do Senhor. Sim, ninguém está livre de cometer um pecado, de se dar conta de que está em pecado. Jesus acolheu a todos, e a todos estes que ele acolheu, ele convidou a se arrependerem dos seus pecados, confessarem esses pecados e buscarem vida nova.
O Senhor ofereceu um sacrifício único, perfeito, completo, suficiente pelo pecado de todo mundo na cruz. O seu sangue nos purifica, nos lava de toda a imundícia, de toda a sujeira que o pecado traz em nós. Então, quando nos prostramos assim como Davi se prostrava, clamando pelo perdão, nós alcançamos o perdão e essa força do alto para recomeçarmos, não repetirmos os erros e realmente sermos um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Clame, clame com todas as forças. O Senhor ouve as nossas orações. Muito bem, vamos para a palavra? Aliás, 2 convites aqui, o pessoal que está chegando já, espalha esse convite, espalha. Agora domingo temos culto normal, 9 horas e 19 horas. Agora domingo é 21, né? Isso, 21, às 9 horas e 19 horas nós temos 2 cultos. Cultos com bênção da saúde, imposição das mãos e unção com óleo. Um culto especial no qual nós oramos pela saúde. Então, junte-se a nós, venha celebrar, vamos orar pela sua saúde, pela saúde da sua família. Quem sabe algum querido seu está enfermo, para que a gente possa estar orando de forma intencional por esses motivos, a nossa saúde. Então, domingo 21. Mas na semana seguinte já temos datas especiais aí. 25, celebração da Natividade, Natal, nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Culto às 20 horas. Então, neste ano nós teremos culto de Natal no dia 25, às 20 horas. Além de vir para o culto, você pode levar teu chimarrão, como já é de nosso costume, e você é convidado a trazer um prato de frios, doce ou salgado, para a gente ter um tempo de comunhão após o culto. Combinado? É a nossa celebração do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no dia 28 é o encerramento das atividades do ano, último culto do ano, com ceia, com Santa Ceia, é claro, a última Santa Ceia do ano, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que recebemos, todas as bênçãos que nós vivemos como igreja, conquistas, sim. O Senhor nos abençoou muito durante esse ano, tivemos momentos muito especiais como família em Cristo. Então é tempo de agradecer e desde já clamar, orar pelo novo ano, receber palavras-chave, princípios para um novo ano abençoado. E provavelmente teremos aí uma surpresa, um pregador especial que vai trazer uma palavra poderosa com chaves preciosas para o novo ano. Claro, baseadas na palavra de Deus. Nós somos cristãos e as chaves para a vitória, as chaves para um novo ano abençoado estão na Sagrada Escritura. E Deus nos usa como instrumentos para trazer, Ele traz ao nosso coração palavras específicas que nos servem de orientação, de princípios que norteiam nossos planos, nossos sonhos para este novo ano abençoado. Então, 25 culto, dia 25, culto às 20 horas. E no dia 28, culto às 9 horas, somente às 9 horas, domingo, culto, dia 28, culto às 9 horas somente, seguido de almoço comunitário. Estamos acertando aí um pregador convidado, poderoso, um amigo nosso, já tem sido usado como instrumento de Deus, já foi usado entre nós como instrumento de Deus e com certeza vai ser mais uma vez. Amém? Anotou aí? Preparado para receber mais e mais de Deus? Sempre há algo mais, sempre mais Deus pode liberar sobre nossas vidas. Basta que o busquemos e busquemos de todo o coração.
Agora sim, vamos para a palavra. Quando o rei bate a porta. Nesse tempo de advento, nós já falamos sobre preparar a chegada, a questão da esperança. Nós devemos estar preparados, a qualquer momento ele pode vir, como ele disse que viria uma segunda vez. Por isso da pergunta, você está preparado? Gerando essa esperança e de certa forma já nos preparando. Confiando na promessa, pois é, ele prometeu, foi o segundo tema, expectativa. Ele prometeu vir e ele virá. Então a gente tem que criar essa expectativa, se manter nessa expectativa, se preparando. Porque ele é fiel, ele promete, ele cumpre. Ele não é como os seres humanos que muitas vezes prometem coisas e depois não cumprem. Deus promete, ele cumpre. Então nós temos que confiar nas promessas de Deus e gerar essa expectativa, viver nessa expectativa, nos preparando diariamente, porque a qualquer momento o Senhor virá cumprindo a sua promessa. E hoje, seguindo a reflexão da semana aí, quando o rei bate a porta, entrega. É tempo de entregar nosso coração, entregar nossa vida a Ele, porque Ele veio para ser Senhor sobre as nossas vidas. Então vamos ao texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. Essa pequena porção liberada da parte de Deus para ser palavra de Deus sobre a minha, sobre a tua vida. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é a palavra de Deus a quem nós damos graças. Entrega, quando o rei bate a porta. A carta, podemos recordar aqui, a carta do Senhor, as cartas do Apocalipse, quando o Senhor se dirige às igrejas, uma de forma especial aqui traz uma palavra para esse contexto. Carta à igreja em Laodiceia, e hoje a palavra de Deus para mim e para ti. Quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor bate a porta. Por isso a pergunta, quem reina sobre a tua vida? Todos nós adotamos coisas importantes na nossa vida e elas nos servem de referenciais e acabam mostrando quem nós somos. Muitas vezes a gente pega cada desvio que só nos leva a atoleiros, só destrói, só nos paralisa, só nos impede de termos uma vida em plenitude. E a gente acha que a gente está acontecendo. Já vi pessoas buscando socorro em diferentes igrejas. Ah, porque aquela fala em revelação. Ah, porque aquela faz curas e milagres. Ah, porque aquela fala de prosperidade. Ah, porque aquela... Já vi pessoas um dia numa igreja cristã, outro dia numa terreira, outro dia... Que confusão. Cristo é suficiente. Cristo veio para nos salvar. Qual é o mal? Qual é o mal que trouxeram diante dele, seja doença,
seja endemoniado, seja a pessoa dominada por um espírito imundo, seja tempestade, seja confusão no ambiente familiar, qual foi desses males que ele não deu solução? Ou diante de qual dessas situações ele não apresentou uma solução? Qual? Queridos, isso é importante porque essas coisas que nos influenciam, essas coisas que acabam nos criando um norte no nosso... Elas bagunçam, mas elas se tornam um referencial. Se Cristo é Senhor, é Cristo Senhor. Ele tem que ser nosso referencial. Ele é aquele que influencia-nos em nossas decisões, aquele que nos livra de trabalhos espirituais que vêm para nos trazer o mal. Ele que nos ajuda a passarmos pelas crises financeiras. Ele que nos ajuda em questões de saúde. Ele que nos ajuda em questões de tempestades e temporais. Tem alguma coisa trazendo aflição ao teu coração? Pode ser no casamento, pode ser no ambiente de trabalho. Ele, Jesus, é suficiente. Ele vem no nosso cotidiano, Ele vem no nosso dia a dia. Veja essa realidade aqui do texto que nós lemos. Os magos se admiraram. Os pastores do campo se encantaram. O rei, ele chegou e entrou na sua vida, naquela vida que parecia tão normal, tão comum. E ele passa a influenciar. Os reis deixam os seus afazeres, os seus compromissos e vão para adorá-lo. Os pastores deixam as suas ovelhas em segurança e vão adorar. Mais do que isso, saem espalhando a notícia. O rei veio para influenciar, para mudar roteiros, rotinas, impactar nossas vidas. Sim, queridos, há momentos em que Deus literalmente bate a nossa porta. Ele se aproxima de mim, de você, mas mais do que isso, ele bate a porta porque ele quer entrar. Ele quer, como o versículo que nós citamos aqui do Apocalipse, ele quer fazer morada. Ele quer cear conosco, ele quer ter comunhão íntima conosco. E o Advento nos lembra isso. Jesus não força a entrada. Lembra do texto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Jesus não força a entrada, queridos. Ele chama. Ele espera. Ele deseja ser recebido. Essa é a minha e a sua atitude. A salvação é Ele que nos concede, é gratuita. Mas eu e você precisamos ter essa atitude de abrir nosso coração. Ouvir Deus falando conosco, batendo nossa porta e abrir nosso coração. Por isso que a pergunta é, eu tenho aberto a porta para Jesus, o Rei? Lembra da hospedaria? Não tinha lugar. Ela estava cheia. Eles não sabiam de quem se tratava, mas nós sabemos de quem é. De quem se trata. Nós sabemos quem é o Rei. Ele é Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que veio nos trazer salvação. Então, não viva apenas mais um Natal como dia de comes e bebes, como dia de presentes, dia, quem sabe, de ouvir aquelas canções natalinas que todo ano rodam e geram lembranças na gente, mas é mais do que isso. Nós devemos lembrar, Jesus veio. Assim como Ele veio até nós, Ele é o Deus Emanuel, que quer comunhão íntima comigo, quer comunhão íntima conosco. Ele bate a porta. Como você tem respondido? Então vamos lá, aprenda hoje. Que para receber Jesus eu preciso reconhecer as batidas dele
à minha porta. O que nos ajuda a entender aqui o que eu estou falando com esse princípio, com esse primeiro princípio aqui, eu preciso reconhecer as batidas dele à minha porta. De que forma Deus bate à minha porta? Pois é, cada culto, cada pregação, cada devocional, ela traz uma mensagem. E é incrível, porque quando eu estou preparando a mensagem, o sermão, eu não necessariamente sei exatamente quem estará lá ouvindo essa pregação. E tem um detalhe, muitas pessoas que recebem um devocional, aquele devocional pelo WhatsApp, eu não sei quem são muitas daquelas pessoas. Conheço muito pouco, algumas eu conheço, claro, mas algumas eu não conheço. Eu sei algumas coisas a respeito delas que, quando elas assim desejam, elas compartilham comigo, pedem oração por isso, por aquilo, mas eu não sei muita coisa a respeito delas. E incrível, essas pessoas que eu não conheço me respondem, dizendo ou relatando como aquela palavra, aquela mensagem falou o seu coração aquele dia. Nada é por acaso. Deus não faz nada sem um propósito. Quando essas pessoas me retornam dizendo que aquela palavra ajudou elas, como elas estão aprendendo a respeito da palavra, é Deus literalmente batendo a sua porta. Porque tudo Ele carrega, porque em tudo Ele carrega um propósito. Um dia nós fazíamos culto somente presencial. E de uma semana para outra nós fomos proibidos por lei, por decreto. Nós não podíamos celebrar mais cultos presenciais. Algo como uns 5 anos atrás, né? Que veio a pandemia. E nós precisamos usar esse formato aí. Hoje nós estamos aqui com pessoas de Erechim, com pessoas aqui de São Gabriel, de vez em quando tem gente de Giruá, de vez em quando tem gente de Lagoa Vermelha. Pessoas que seria impossível estarem. Né? Tem pessoas de Horizontina. E seria impossível nós estarmos dessas diferentes cidades no mesmo horário, num culto presencial. Mas pela graça de Deus nós fomos levados a esse espaço. Hoje pessoas de diferentes cidades recebem a palavra de Deus. As pessoas que assistem, que participam do culto, que celebram o culto conosco no domingo, podem rever a pregação, podem ir além na sua reflexão a partir da palavra de Deus. E outros, de outras cidades, podem estar recebendo da palavra. Deus não faz nada sem um propósito específico. É literalmente Deus batendo a sua porta. Enquanto estavam lá, diz o texto, Lucas 2, versículo 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz a seu primogênito. Queridos, chegou o tempo. Chegou o tempo de sofrer mudanças. Você reconhecer e aceitar que precisa de mudanças. E um princípio aqui é claro, você quer um ano de 2026 melhor que o de 2025? Ou melhor do que aconteceu até aqui? Pois bem, reconheça que você precisa sofrer mudanças. Mudança em atitudes, mudança na maneira de tratar as pessoas, mudanças, quem sabe, na forma de você cuidar das suas finanças. Mudanças. Reconheça que você precisa. Mudanças no uso do teu tempo. Todos têm 24 horas. Aí muitos dizem, eu não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de estar na igreja. Será? Será que você tem administrado com sabedoria aquilo que Deus derrama sobre a tua vida? É tempo, chegou o tempo de entregar-se à restauração. Restauração necessária, quem sabe no casamento, quem sabe nas finanças, não sei. Em que área que você precisa de restauração? Aquela reforma. Chegou o tempo de confessar, quem sabe aquelas coisas que estão encobertas,
que estão pesando, gerando culpa, paralisando você, confesse, erga a cabeça e siga. Chegou o tempo de entregar o que já não deve mais estar contigo. De entregar na presença do Senhor. E ser um cristão de verdade, nada de cristão fake. Queridos, final de ano, chegando aí. Então abra mão de ressentimentos, de mágoa, de rancores. Quem sabe é tempo de liberar perdão. E vamos entrar nessa nova estação sem carregar essas coisas, esse peso aí que só paralisa. Não entre em 2026 carregando esses fardos. Quebre isso com perdão, com reconciliação. Chore se for o caso de arrependimento. Busque restauração no Senhor. O Rei está à porta. Chegou o tempo de um renovo, de uma restauração. Então celebre, receba-o, alegre-se. Jesus está te chamando para algo novo, para verdadeiramente você viver uma nova estação. Em segundo lugar, para receber Jesus, abra espaço onde antes, ou onde até agora, só há bagunça. Muitos de nós têm aquele costume de guardar coisas. Vai que eles sirvam para alguma coisa. Para você ter uma ideia, olha só. Aqui tem um negócio desses, ó. Aqui tem parafuso. A gente sempre parte do princípio, vai que serve para alguma coisa isso daí, né? Isso aqui é de um armário. O armário que eu desmontei. Vai que sirva para alguma coisa isso aí, né? E muitas vezes coisas como essa ficam aí por anos. Ah, tem uma mola aí de um aparador de grama. Vai que sirva para alguma coisa, né? E a exemplo disso, a gente vai acumulando coisas. E quando a gente vê, vira uma bagunça. A gente acaba não tendo espaço para coisas novas. A princípio, olhando assim, não é bagunça, tá bonitinho aqui num potinho, né? Mas muitas vezes a gente acumula tanto que vira uma bagunça. Não quer dizer que isso é ruim ou totalmente ruim, não. Assim também, muitas vezes nós colocamos coisas em nosso coração, ocupamos nosso tempo com tantas coisas, com tantas distrações, não necessariamente coisas negativas, mas acabamos com estas coisas ocupando tempo, ocupando nossos talentos, investindo nossas finanças, gerando esse caos e Deus acaba ficando de fora. O rei chega e não há lugar. Ele não encontra lugar. A gente não tem tempo, a gente não tem mais espaço, porque nosso coração está cheio de coisas. Pensa naquele contexto. Israel estava sendo governado por Roma. Não havia profetas, era o tempo de silêncio da profecia. O templo havia se tornado num acúmulo de religiosidade. Ali havia comércio, foi um daqueles momentos de impacto do Senhor, né? Que o Senhor impactou eles, porque ali havia uma confusão, a fé estava caótica. Vejamos o versículo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, aquele povo, muitos deles conheciam as profecias. Eles sabiam que havia promessa. A promessa de Isaías, e o menino se nos deu, o príncipe da paz, o servo sofredor. Eles sabiam que ele viria, mas eles estavam tão ocupados com tanta coisa. Eles não viram ele chegar. Não havia lugar para o Senhor. A religiosidade
Eles estavam defendendo o templo, cuidando do que Jesus falava, o que Jesus fazia. Porque, meu Deus, o templo, a religião podia estar sendo atacada. Enquanto isso, o próprio rei está ali. Mas eles não o reconhecem. Por isso que essa mensagem, a mensagem de hoje é: abra espaço para o rei. Ele quer limpar a bagunça. Ele quer tirar toda a sujeira, tudo aquilo que nos afasta dele. Ele quer acabar com a distância entre nós e ele, entre nós como irmãos em Cristo. Ele está batendo a porta, ele quer te livrar de tudo aquilo que paralisa, que impede que você avance, que impede que você tenha finanças abençoadas, que você tenha um casamento abençoado, que você tenha um trabalho abençoado. Tem muita coisa que nos paralisa, que nos culpa. Precisamos nos livrar disso. Permita Jesus entrar aí e ajeitar essa bagunça. Ele está à porta. Ouça a palavra, ouça a sua batida. Ele fala através de um devocional, de uma pregação. Ouça, permita que essa palavra toque, te desafie a mudança de vida. Ele está à porta e bate. Você vai abrir? Ou vai continuar acumulando coisas, vivendo num verdadeiro caos? Para receber Jesus, em terceiro lugar, aceito que Ele entra para me transformar. Sim, Ele veio para me transformar. Na sequência do texto, temos algo muito incomum. Os pastores, pensa naqueles pastores cuidando ovelhas no campo. Era a sua rotina, era o seu trabalho, era algo que eles faziam diariamente. Mas de repente eles têm uma visão. Um anjo lhes aparece, um brilho muito diferente. Aquela noite se transforma como que o dia. Aquele anjo fala, lhes trago boas novas de grande alegria. Nasceu o Salvador e ele está ali, deitado na manjedoura, pertinho daqui em Belém. Uma multidão celestial aparece louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele quer bem. E os pastores largam o que estão fazendo, deixam as ovelhas em segurança, correm para o Belém, encontram o menino, os pais, exatamente como os anjos anunciaram, e ali voltam cantando, louvando a Deus, contando a todo mundo sobre aquela noite tão diferente. O rei estava batendo a porta daqueles pastores. Mas algo chama a atenção aqui de forma especial. O versículo 20 nos diz assim: os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Não tem como haver um encontro real com Jesus sem que a nossa vida seja transformada. Aqueles caras se depararam com aquele bebê tão frágil, tão dependente de seus pais. Mas eles foram juntando esse quebra-cabeça, essas coisas dessa noite tão incomum. E eles compreenderam muito bem de quem se tratava. Por isso que eles voltam radiantes, eles voltam glorificando a Deus. Aquilo não foi uma mera visão, aquilo não foi algo, alucinação, não, foi algo de Deus. Nunca mais a vida deles foi a mesma, com toda certeza. Por isso que a pergunta para mim e para você é: como você olha para Jesus? Hoje sabemos que a manjedoura só foi o primeiro ato. Aquele momento que os pastores e os reis magos presenciaram só foi o primeiro momento. Aquele menino cresceu, se tornou um homem, saiu a pregar, o reino de Deus está próximo. Foi aceito por alguns, rejeitado por outros. E veja o que o texto diz, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Aos que o receberam, aos que
creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Grave isso. A única forma de nos tornarmos filhos de Deus é crendo em Jesus. É o aceitando e o declarando como nosso Senhor e Salvador. E quando a gente usa esse termo, aceitando, a gente não está fazendo um favor para Jesus, não. O favor é para nós. Jesus não vai ser diminuído se você não o aceitarmos como Senhor e Salvador. Ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso, o Salvador. Agora, a nossa vida, como foi a vida dos pastores, impactada, sim, a nossa vida, a vida daquele que declara Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca mais será a mesma. Passo a passo ele vai transformando, passo a passo ele vai ajustando as coisas, passo a passo ele vai alinhando as coisas que estiverem desalinhadas. Vales vão sendo aplainados, montes botados abaixo, caminhos tortuosos vão sendo corrigidos. Sim. Mesmo que você não entenda tudo ainda, aceite, declare Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Deus não é para ser explicado, mas para ser crido. Os pastores, eles não tinham a plenitude da revelação ainda, mas com aquilo que eles tinham, eles voltaram glorificando a Deus. As suas vidas foram impactadas. Queridos, por meio do Espírito Santo, o menino que nasceu naquela noite, que foi visto pelos pastores naquela manjedoura, ele está aqui, ele está aí do teu ladinho. E ele deseja transformar a nossa rotina, impactar as nossas rotinas, transformando-as em lugar de adoração. Pessoas poderiam perguntar o que aconteceu com esses pastores, faceiros, louvando, cantando no meio da noite. Eles viram o Salvador. Assim vai acontecer comigo, contigo. O que aconteceu com Antônio, o que aconteceu com Divo, o que aconteceu com Celina, o que aconteceu com Vânia, com Maria Luísa, o que aconteceu com Carmelita. Eles estavam com o Salvador. Vidas transformadas, pecados perdoados, a irresistível graça nos alcançando. Quem é esse? O menino da manjedoura é o Cordeiro que se entregou na cruz. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é a raiz de Davi, é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele está aí, à distância de uma oração de mim e de você. Ele deseja impactar a minha e a tua vida. Os pastores, naquela sua rotina, naquela vida simples, foram impactados. Suas vidas foram transformadas. Jesus quer vir assim, sobre mim, sobre você, transformar o nosso cotidiano, a nossa rotina, em uma vida em plenitude, vida verdadeiramente abençoada. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Você vai abrir? Você tem aberto a porta do teu coração a Jesus para recebê-lo? Reconheça as batidas dele à sua porta. Abra espaço no meio da bagunça. Se livre de algumas coisas, organize teu tempo para que ele possa entrar aí, fazer morada. Aceite que ele entra para transformar nossa rotina, transformar nossa vida, transformar nossos relacionamentos, para que melhoremos de nível, nos tornando homens e mulheres segundo o seu coração. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Durante o restante dessa semana, nós ainda estaremos falando nos devocionais. Se você ainda não recebe nossos devocionais, entre em contato comigo e a gente te manda o devocional. Nós ainda domingo estaremos falando sobre celebrar
a chegada, é tempo de alegria. Então, vamos estar domingo. Quem é de longe, nos acompanha aí quarta-feira que vem através dessa live para estarmos meditando sobre celebrar a chegada, falarmos sobre a alegria. Amém, queridos? Vamos ter um tempo de oração? Em que área? Em que área de tua vida você mais precisa das bênçãos do Senhor? Que você mais precisa do toque restaurador, da visita do Senhor. Que através dessa oração você possa estar abrindo a porta aí dessas áreas. Abra o seu coração, entregue todas as áreas de tua vida a Ele. É tempo de entrega, consagração plena a Ele. Ele está à porta e bate. Como eu falei, qual é o problema que eles trouxeram diante de Jesus que não encontrou problema? Quer dizer, que não encontrou solução? Qual foi o problema? O endemoniado? Foi liberto. O cego viu, o surdo escutou, o leproso teve a pele restaurada. Lázaro, que estava morto há 4 dias, voltou à vida. Qual outro problema? Faltou vinho na festa de casamento? Pois é, ele restaurou. Ele fez água se transformar em vinho. A tempestade, com uma palavra, cessou, houve bonança. O que mais? Assim, pense em algo que te traz aflição, que está te trazendo preocupação. Jesus é suficiente para curar, restaurar, libertar. Vamos conversar com Ele? Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, crendo em Ti e Te declarando como Senhor e Salvador sobre nossas vidas. Somos Teus, ó Deus, pertencemos a Ti. Queremos, desejamos ser influenciados, guiados, orientados somente por Ti. Envia Teu Espírito Santo sobre nós, sim, Pai. Sozinhos não somos tão frágeis. Envia sobre nós o Teu ajudador para nos ajudar a compreender a Tua verdade, nos dar convicção espiritual para que saibamos a gravidade do pecado, para que tenhamos a plena consciência do quão grave é uma vida sem Ti, o quão grave é uma vida meramente religiosa. Ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores, Paizinho. Ajuda-nos a termos um verdadeiro relacionamento contigo. Venha, Pai, com Teu Santo Espírito, nos dando convicção espiritual, mostrando o que está certo, o que não está certo em nossas vidas, o que de nossas atitudes, quem sabe do nosso pensar, quem sabe do nosso viver tem desagradado a Ti, Paizinho. Dá-nos convicção espiritual. A Tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos ajuda, inclusive quando não sabemos como orar. Ajuda-nos, ó Pai, a termos tempo de oração de qualidade, tempo de conversa contigo de qualidade, diariamente, de entrega diária a Ti. Nós desejamos ser homens e mulheres segundo Teu coração, melhores do que nós somos hoje. Nos ajuda, Pai. Somos tão frágeis, somos tão pequeninos. Aqui nós colocamos sob Teu cuidado e bênção nossas famílias, esse bem precioso que Tu nos concedes. Restaura nossas famílias, afasta tudo aquilo que não vem de Ti, nos ajuda a superarmos aquelas coisas que desagradam a Ti, para que nós sejamos famílias unidas, guiadas, abençoadas por Ti, que testemunhem Teu amor, que testemunhem Tua graça. Vem, Jesus, abençoa também nossos queridos. Quando nós falamos de família, nós falamos de pessoas que nos são importantes. Nós pedimos aqui a bênção da saúde de forma especial sobre Aida, Zulmira, Rosane, Ernestina, Diolina,
Tereza, Olinda, Débora, Juan, Clésio. Visita, Senhor, a cada um desses teus filhos. Odir, derrama sobre eles a tua bênção, a bênção da saúde, restaurando, curando, vivificando, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram, quem sabe, nos hospitais. Abençoa aqueles que estão lutando contra algum vício. Dá-lhes forças para se livrarem deste mal. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lutando pelo seu casamento. Restaura, Senhor. Abençoa aqueles que estão lutando por um ambiente, um lar abençoado. Tem filhos adolescentes. Abençoa, Senhor. Restaura, aviva, que a tua presença seja constante em nossos lares, ó Deus. Vem, Senhor, opera das tuas maravilhas em nossos lares, sobre nossas famílias, sobre nós como igreja. Sim, Pai, nos abençoa como igreja, nossa liderança, família pastoral, nosso bispo Márcio Simões, nosso primaz Miguel, demais bispos, pastores, comunidades, povo, teu povo espalhado por essa nação. Guia nossos passos para que possamos cumprir a missão que nos confias, trazendo a Ti, resgatando ao Teu reino mais e mais almas. Abençoa, Senhor, nossa nação. Abençoa aqueles que governam nossa nação, presidente Luiz Inácio, governador Eduardo Leite, prefeito Lucas, demais autoridades. Toca o coração de cada um, de todos aqueles que exercem alguma atividade, que tem influenciado opiniões, que tem, de alguma forma, influenciado a direção deste país. Abençoa, restaura, cura, nos abençoa como nação, ó Pai. O Brasil te pertence, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai. Clamores, pedidos, agradecimentos. Aqueles que nesse momento clamam por restauração em alguma área de sua vida. Tenha misericórdia, ouça as nossas orações e sobre nós derrame sempre mais da tua bênção, sempre mais da tua paz. É em nome de Jesus que oramos. Amém? Amém, queridos? Recordando aqui, domingo, dia 21. Te espero lá, 9 horas e 19 horas. Oração com bênção da saúde, imposição das mãos, unção com óleo. Venha celebrar conosco. Venha ser igreja conosco. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.